qual é a maneira mais rápida e simples de eu me destacar nesta economia atual? É o ponto final, sem discussão. É isso mesmo. O que você considera um roteiro para alguém sair de 50 mil para 500 mil? Essa provavelmente é a razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem, porque elas... Se você pudesse sussurrar algo no ouvido de cada seguidor que fosse brutalmente honesto, o que você acha que seria? Eu acho que a maior vantagem que você tem na casa dos 20 anos é que... Quero começar de forma prática. Acho que muitos jovens, especialmente quem queria a entrevista com Alex Hormozzi, tinham entre 20 e 35 anos, concorda? Sim, Eu acho que muitos desses caras são caras ambiciosos que estão sobrecarregados e também veem que há muitos conselhos ruins, há muitos conselhos excessivamente complexos e há muitos conselhos simplistas por aí. Eu queria saber o que você acha que talvez seja a coisa mais impactante que eles precisam fazer na casa dos 20 anos se quiserem ficar ricos depois. Eles não precisam ficar ricos agora. Sim, claro, talvez eles queiram, mas acho que é mais realista para eles ficarem ricos em 10, 15 anos. eu acho que a maior vantagem que você tem na casa dos 20 anos é que você pode trabalhar mais horas. Você tem menos obrigações sociais. Provavelmente você não é casado ou provavelmente não tem filhos. E talvez, se tiver, ainda está no começo. E seu cérebro está no auge absoluto. Então essas são as vantagens. As desvantagens são a falta de experiência e ainda não ser bom em nada. Então, a única ação real que eu recomendo é acumular muito volume em um espaço muito restrito, para que você possa ficar bom, e uma vez que você fique bom, o resto do mundo meio que se abre para você. Mas é a falta dessas habilidades fundamentais, de qualquer oportunidade de geração de renda que você queira seguir, que a maioria das pessoas não tem, e eu acho que parte disso é porque elas não têm clareza sobre qual caminho devem seguir. Mas, sabe, eu acho que uma grande parte de fazer essa dedução é descobrir, ok, existe alguma profissão que já existe que eu quero seguir? Como eu fico bom nisso? Isso geralmente é bem direto. O próximo é, existe algum problema pelo qual eu já passei e que agora posso ajudar outras pessoas a superarem também? E aí você mencionou os interesses e hobbies, certo? As coisas pelas quais você tem muito interesse. Esse pode ser perigoso porque às vezes, Sim. você é cantor, você ama cantar, mas ninguém mais gosta do seu canto. Sim. Então, aos 20 e poucos anos, você já deveria ter uma indicação clara de talento, pois muitos grandes, como estrelas do pop, já se destacaram nessa idade. Se fosse bom o suficiente, talvez já tivesse sido descoberto. Por isso, sou mais prático ao escolher esses caminhos. Parece que você ainda acredita em empregos, o que eu acho incomum, porque se você olhar para muitas outras, eu não gosto de criticar, mas se você olhar para muitas outras personalidades online, elas dizem: ah, carreira é coisa de otário, empreendedorismo é o único caminho. E talvez eu esteja interpretando demais suas palavras, mas pareceu que você não descartou essa opção. Quero dizer, eu realmente acredito que você deve fazer o que quiser, dependendo dos seus objetivos. Se você quer se tornar um trilionário, basicamente só tem um jeito de fazer isso. Se você quer se tornar um milionário, existem várias maneiras. Então, acho que é escolher o caminho que faz mais sentido para você. Algumas pessoas realmente não gostam de risco. E eu acho que não tem nada de errado nisso. Em vez de ficar gritando com as pessoas e dizendo que tem algo errado com elas por não gostarem disso, pode ser que não tenha nada de errado com você. E se você está satisfeito com isso, então você já venceu. Eu acho que muitas pessoas elas são programadas para lidar com o risco de maneiras completamente diferentes, certo? Então, olhando para trás, quando eu era criança, eu nunca fui um cara destemido, não era de pular do telhado da minha casa para uma piscina ou algo assim. Provavelmente porque a gente nem tinha piscina, mas enfim. Mas eu não fazia saltos de bicycle motocross, nem nada assim com a bicicleta, mas eu sempre procurava pequenas ideias de negócio e coisas desse tipo. Eu gostava da ideia de ser meu próprio chefe, ganhar meu próprio dinheiro, controlar meu próprio destino, se é que você me entende. Mas eu não me importava tanto em ser rico, achava que um estilo de vida de classe média alta já seria ótimo. Acabei indo além do que eu esperava. Ah, coitadinho, né? Eu estou indo melhor do que jamais imaginei, mas nunca foi um objetivo, tipo, eu preciso ser rico e provar algo para o mundo. Eu acho que muita gente valoriza muito mais a estabilidade e realmente não vejo nada de errado nisso. Tipo, se você quer ter um emprego normal em um escritório de advocacia e é um ótimo advogado tributário, eu realmente não vejo problema nenhum nisso. Eu não gosto dessa narrativa de que é coisa de otário arrumar um emprego. Quer dizer, eu tive vários empregos antes de decidir entrar no empreendedorismo. Eu acho que o principal é, isso já foi dito antes, mas você precisa garantir que está ou ganhando ou aprendendo. Então, se você tem o objetivo de ganhar $100.000 por ano, existem várias carreiras que vão te ajudar a fazer isso. 200, 250, 500. Você pode ganhar isso em uma empresa até $1 milhão por ano. Se você pensa, tipo, quero ganhar $20 milhões por ano, há pouquíssimas empresas que vão proporcionar isso. Provavelmente vai levar muito tempo para chegar lá. Dito isso, eu acho
Simplesmente acontece. É como se não houvesse uma resposta correta para várias perguntas eternas. Quanto risco eu estou disposto a correr? Ninguém pode responder isso por você. Essa é uma pergunta que só você pode responder. Eu nem sei como você responde isso pra si mesmo, sabe? Você tem alguma ideia? Acho que você simplesmente começa a arriscar as coisas. E um dia, se você não dormiu por uma semana, talvez seja risco demais. Ou talvez você só esteja se acostumando com isso, não sei. Eu acho que você tem que fazer o caminho inverso a partir do objetivo, certo? Se você quiser. Existem caminhos em que você pode garantir o sucesso, e se você pode garantir o sucesso, então por que arriscar alguma coisa, certo? Se você quisesse ganhar $1 milhão, se você quiser, há várias coisas bem conhecidas que você pode fazer, e se você simplesmente fizer essas coisas, a probabilidade disso acontecer é super alta. Se você disser, por exemplo, eu quero ganhar $100 milhões, aí é mais arriscado, você provavelmente vai ter que assumir mais risco pessoal para conseguir algo assim. Então, acho que isso deve variar com base nesses fatores. O pior cenário é quando você tem um objetivo pequeno e assume um risco enorme. Certo? O que acontece muito. Veja também os caras das criptomoedas que investem toda a sua economia em uma shitcoin pra tentar lucrar o dobro do que investiram. Retomando o que você dizia sobre o trabalho, que empregos são uma das melhores formas de aprender habilidades, e se você puder aprender habilidades e trabalhar para alguém que você admira, acho que esses são provavelmente 2 dos pontos principais. E com a pessoa que você admira, você aprende outras habilidades, certo? Claro. Se você tiver essas 2 coisas, aprenda o máximo possível, porque nesse ambiente você pode aprender mais rápido e ainda ser pago, enquanto em outros, teria que gastar seu dinheiro ou tempo para adquirir as mesmas habilidades. Talvez não. Mas esse tipo de coisa, eu uso isso, eu ainda penso assim, a gente faz tanto treinamento na Acquisition.com, e tantas pessoas vêm trabalhar aqui porque querem crescer, e a gente cria enormes oportunidades para as pessoas crescerem. E quero dizer, temos pessoas muito bem remuneradas que trabalham na Acquisition.com, então, eu descarto totalmente essa ideia de emprego ou não emprego, é só, quais são minhas atividades diárias, como estou sendo remunerado, certo? Como estou sendo pago pelas coisas que faço, e entre essas 2 coisas, quantas habilidades estou aprendendo. E isso pode ser maximizado trabalhando por conta própria ou em um emprego, Sim, concordo. Muitos caras falam sobre carreira, mas acho curioso porque as mulheres também perguntam, só que de forma mais detalhada, focando em construir relacionamentos e crescer na carreira. Já os homens costumam perguntar como ir do ponto A ao Z o mais rápido possível. É como uma mentalidade completamente diferente. Uma das ideias que eu sempre jogo pra quem está ouvindo é que eu acho que muita gente quer estar no C-level, mas tem tipo 20 e poucos anos e pensa, cara, vou ter que trabalhar 15 anos só pra ter acesso a essas pessoas. Ser assistente das pessoas que estão no topo da cadeia alimentar é uma das melhores coisas que você pode fazer. Tem. O chefe da companhia de energia onde você trabalha precisa de um assistente executivo. Essa mulher tem talvez 21 anos, porque você precisa de alguém que não tenha família, que não tenha um monte de obrigações, mas que seja inteligente, responsável, que possa viajar sozinha, cuidar das próprias coisas e também das coisas dele, basicamente cuidar de todos os negócios. Então agora você está em todas as reuniões, anotando tudo para esse cara ou essa mulher, planejando reuniões, planejando todo tipo de coisa. Você é basicamente como a mão do rei em Game of Thrones, mas você tem um diploma universitário, um diploma de inglês e 0 anos de experiência. E eu acho que esse tipo de atalho pode ser realmente bom, porque essa pessoa é infinitamente mais empregável para subir na hierarquia mais rápido, porque ela conhece todos esses protocolos executivos e modos de vida, e também é amiga do CEO, podendo talvez se mover para baixo ou atravessar a empresa com bastante habilidade. Eu realmente quero trabalhar no recursos humanos. Legal, agora você é assistente do chefe do recursos humanos. Nós estamos nisso. Sim, nós estamos nisso, sim, exatamente. Então, você acha que ficar rico é um bom objetivo para todo mundo? Sinto que essa é uma pergunta que ninguém realmente faz, porque se assume que todo mundo deveria querer ficar rico, porque é a América. Eu realmente não sei se isso é verdade. Estou curioso para saber o que você pensa sobre isso. Quero dizer, eu não acho que ninguém deva nada, então eu rejeito totalmente os deveria em geral, ok? Então, faça o que você quiser. Se você tem o objetivo de entrar em forma, quer se casar, quer ganhar dinheiro, todos esses têm passos de ação claros que você pode seguir para alcançá-los, e tudo que não são esses passos está te distraindo deles. Eu fico me perguntando por quê. Bem, acho que muita gente pensa assim. Esse cara, sabe, ele sempre fala sobre riqueza e gerar riqueza. Você se importava em ser rico ou se importava mais em construir algo? Não, eu queria ganhar dinheiro. Sim. Sim. Eu brincava que a missão de lançar uma academia era simplesmente não quebrar. Essa era a missão da empresa. É uma meta baixa. Sim,
Então, claro, deixamos de ficar quebrados com esse negócio e seguimos ganhando dinheiro. Mas acho que você precisa colocar a sua própria máscara de oxigênio antes de pensar grande. É difícil ou nunca vi alguém planejando 10 anos à frente sem conseguir pagar o aluguel. Ah, com certeza. A gente precisa resolver os problemas imediatos primeiro, por isso ter um emprego pode ser vantajoso. Acho que é das 5 às 9 que todo mundo perde tudo, não das 9 às 5. Você não trabalha das 5 da manhã. Das 9 da manhã você não está trabalhando das 5 da tarde às 9 da noite e tem 8 horas por dia todo dia, além dos finais de semana. É como se você tivesse mais horas fora do trabalho do que no trabalho, e o seu emprego não é o que está te impedindo de chegar onde você quer, assumindo que você ainda não tem o que deseja agora. Claro, claro, eu acho que existe meio que uma epidemia de pessoas que não ficam satisfeitas a menos que possam. Você quer dizer humanos? Humanos, natureza humana. É chamado dessa coisa incômoda chamada natureza humana, e eu adoro isso, mas acho que também deixa as pessoas infelizes porque é bom ter a cenoura balançando um pouco na sua frente. Acho ruim ver a cenoura tão distante, isso desmotiva. Ah, e na verdade essa pode ser uma boa pergunta, né? Pra você, o que acha sobre motivação? Muita gente me diz, eu simplesmente não consigo me motivar. Eu não consigo me identificar com isso, porque acho que nunca tive um problema de motivação, mas não sei por quê, não tenho certeza do motivo. Tipo, eu sempre faço algo de que gosto, isso provavelmente faz parte, mas também me formei em direito, e não era como se eu fosse apaixonado por isso, eu simplesmente fiz e fui bem. Então, não sei. Fico pensando se você já refletiu sobre isso, com certeza você recebe essa pergunta todo dia de alguma forma. Como eu faço para me motivar e manter a motivação? Bem. Quero dizer, há alguns ângulos sobre isso. Um deles é, por que você precisa de motivação para agir? Esse é o primeiro tipo de questionamento. Sim. Que, se alguém puder dizer, é meio como coragem. Coragem não é, sabe, agir sem medo. É agir apesar do medo. Apesar do medo. Então, eu diria que o oposto, o equivalente, seria o mesmo com motivação, que seria agir, mesmo sem se sentir bem em agir, e você faz de qualquer jeito. Isso é superficial. Por baixo, o importante é a quantidade que alguém tem, e mais que motivação, o problema é que ninguém definiu motivação. Se eu fosse definir, diria que é a chance de alguém agir como desejado. Ok, então se usarmos isso como nosso parâmetro, então a probabilidade de alguém tomar uma ação desejada está correlacionada bem de perto com a privação que ela sente em relação ao resultado desejado. Se você está muito faminto e não come há 3 dias, sua motivação para comer é alta. Se acabou de comer, a motivação é baixa. Assim pode-se pensar, se isso é verdade, pessoas sem dinheiro estariam muito motivadas a consegui-lo. Certo, mas nem sempre é o caso. Isso acontece porque dinheiro não é necessidade fisiológica, mas sim psicológica. Por isso você cria privação em relação ao dinheiro, o que é diferente. Se você é o mais rico entre 5 amigos, mas todos estão sem dinheiro, talvez sinta pouca privação financeira. Ao conviver com quem ganha 10 vezes mais, você percebe, uau, nem sabia que era possível viver assim. Eu não sabia que esse nível de realização era possível pra mim ou pra qualquer pessoa. Talvez eu veja isso no Instagram ou na televisão, mas não é algo que pessoas de verdade fazem. Mas quando você conhece essas pessoas de verdade, você percebe que elas são de carne e osso, como eu. Talvez eu consiga, talvez seja possível. E aí, assim que surge essa pergunta de tipo, isso pode ser possível, de repente é como, você amplia o que pode acontecer em relação a onde você está. E é isso que cria esse elástico da motivação. Por isso, quero dizer, teve aquele famoso estudo de Harvard, que diz que você é a média do grupo de referência, de quem você se compara. Então, eu acho que se você puder escolher, quero dizer, se você puder escolher se comparar com pessoas que estão indo significativamente melhor do que você vai se sentir significativamente pior. Eu só ia dizer, isso nem sempre faz bem pra sua saúde mental. Acho que estamos falando da ciência da conquista, não da arte da realização. Sim? Sentir-se mal consigo mesmo não impede o sucesso. Muitos bem-sucedidos já se sentiram assim. E não estou defendendo isso. Só estou dizendo que esses são componentes que influenciam as pessoas a fazerem o que precisam. Como foi sua infância, especialmente financeiramente e socioeconomicamente? Eu era considerado rico em Baltimore, mas não no mundo, entende? As profissões mais ricas que eu conhecia eram médicos, como meu pai. Entendi, beleza. Sim, então eu nunca passei necessidade de nada. Sim, tranquilo. Mas ele também era imigrante de primeira geração e construiu toda a carreira dele do zero. Tenho esse contraste. Nunca usávamos papel toalha porque ele ainda vivia assim e dirigíamos longe só para comprar leite mais barato, 20 ou 30 centavos a menos. A gente só fazia compras no Costco. Basicamente, eu cresci usando Kirkland a minha vida inteira. Então, é um pouco dividido. Fui criado com valores totalmente de um imigrante de primeira geração. E o meu jeito de pensar sobre dinheiro, todas essas coisas vieram dele. Claro. Então, sim, desse jeito, eu diria que isso é atípico.
Ele entende o que você faz aqui? Eu faço coisas de negócios. Sim. Tenho certeza de que é isso que ele nos diz agora. Sim, é uma questão de negócios. Ele tem um prédio, só isso. Ele é um empresário. Sim. Isso não está errado. Isso é engraçado, sim. Sempre me pergunto como os pais explicam o que os filhos fazem, especialmente quando não é uma profissão tradicional. Pensei nisso. Imaginei que você passou por algo com seus pais. Não necessariamente motivação, mas bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo de coisa desse pensamento de imigrante com o qual você cresceu você acha que ainda usa hoje em dia para o bem ou para o mal? Talvez a Leila diga, você pode parar de lavar isso de novo? A gente tem uma caixa cheia, mas também tem aquelas coisas que você pensa, não, isso aqui eu aprendi quando tinha 8 anos, ainda faço até hoje e nunca vou parar. Além da ética de trabalho e tal, o básico. Bom, na verdade, eu diria que a grande maioria das coisas que aprendi cedo, muitos desses comportamentos eu desaprendi. Desaprendi. Sim, não me importo em usar toalha de papel ou não. Não insisto em cortar a grama, prefiro pagar alguém para isso. Então, meu pai cortava a grama sozinho, mesmo sem precisar fazer isso, até eu ter idade suficiente para cortar a grama. E aí eu passei a fazer isso. Eu ia dizer, ele não te obrigou a cortar a grama. O que está acontecendo aí? Isso faz mais sentido. Levava 4 horas para cortar tanta grama. Era assim que passava meus sábados. Eu entendo como é. Certo. A questão é que vou dizer isso, é muito difícil voltar no tempo e dizer, olha, é por isso que eu faço as coisas que eu faço. Sinceramente, eu não faço ideia. Só posso supor que fui recompensado por essas atitudes. Quanto mais fazia, mais era recompensado, e então continuei fazendo cada vez mais. Uma vez ouvi você dizer que não precisa de motivação para agir. E eu me pergunto se essa mentalidade já te levou na direção errada, tipo, fazer algo sem pensar, talvez de forma impulsiva, por falta de uma palavra melhor. Eu diria que tenho um desejo por estímulos novos. Então, coisas novas acho que me empolgam mais do que provavelmente deveriam. Então, levou muito tempo para eu desaprender isso, ou pelo menos controlar a empolgação e não agir impulsivamente. Entendi. Ok. Eu me identifico. Com certeza consigo me identificar com isso. Acho que isso também pode ser algo da natureza humana, mas alguns de nós definitivamente somos programados para buscar novidades de um jeito que pode se tornar destrutivo se for alimentado demais. Acho que muitos seguidores pensam que você sempre foi muito confiante e decidido. Penso se há um lado seu que surpreenderia as pessoas, como uma fase estranha ou crise de identidade. Tipo, você já teve uma fase gótica emo, Alex Hormozzi? A verdade honesta é que não. Não. Eu sempre fui bastante determinado. E acho que as pessoas que me conheceram antes pensam, obviamente era isso que ia acontecer. Tenho o oposto, ninguém se surpreende. Provavelmente não é o discurso motivacional que quem ouve quer escutar. Mas também é verdade, desde jovem eu queria ganhar dinheiro. Eu queria estar em forma. Eu queria ter uma garota que eu achasse atraente. Fiz o possível para garantir que isso acontecesse. Com que idade você começou a pensar conscientemente em planejar e executar algo? É como muitas crianças mais novas, elas simplesmente vão sentindo o caminho? Ou você, com 12 anos, já pensava, é isso que precisa acontecer? Eu não ligava as coisas à idade. Era mais assim, essas são as coisas que eu quero fazer ou que quero que aconteçam. Eu tive houve uma garota com quem eu namorei muitos anos atrás, antes da Leila. E ela disse que o objetivo dela era ganhar $10.000 por mês. E eu acho que na época meu objetivo era ganhar 100 mil. Não lembro exatamente o que era. E ela disse, sabe, você acha que eu vou alcançar meu objetivo? E eu disse, bom, não sei. Porque eu estava ganhando mais dinheiro do que ela na época. E eu fiquei tipo, não sei. Esses são pontos a considerar. Perguntei, você acha que vou conseguir? Ela respondeu, sim. Perguntei, por quê? E ela disse, é porque é só disso que você fala o tempo todo. Menciono isso porque há sinais sobre escrever metas e afins. Na verdade, eu realmente não escrevi muitas das minhas metas. É só que eu literalmente não penso em mais nada. Você provavelmente nem precisa lembrar disso se for algo que... É tudo em que penso o dia todo. Então eu diria isso, sabe? Esse é o jeito certo ou errado. Eu não faço ideia. Mas eu diria que, para aqueles de vocês que têm isso, vai aumentar a probabilidade de vocês conseguirem. Sim, claro. O que pensa sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Muitos defendem isso, mas acho que você não faz parte desse grupo. Acho que depende da fase. Também não tenho deveria. Você faz o que quiser. Se você quer conquistar mais do que a pessoa média, então provavelmente vai ter que trabalhar mais do que a pessoa média. Você não pode esperar um resultado excepcional sem ser uma exceção. Interessante é que para ter uma renda do top 1% nos Estados Unidos da América, cerca de $600 mil por ano em uma sala com 100 pessoas, você precisa ser o número 1.
E se você quiser estar, sabe, no top 0,1%, então estamos falando de alguns milhões de dólares por ano de renda, para conseguir isso você precisa entrar em uma sala com 1.000 pessoas e ser melhor que todas elas. Quer chegar a 10 milhões de dólares por ano? Para isso seriam necessárias 11.000 pessoas na sala. Então você está olhando, sabe, para um terço de um estádio e precisa olhar para cada pessoa ali e pensar, eu superei todos eles. É como, então se esse é o cenário nesses níveis, faz sentido você agir da mesma forma que eles? Você acha que faria sentido gastar o tempo da mesma forma que eles? E também, faz sentido que eles entendam por que você faz o que faz. O interessante foi notar que, sem dinheiro, todos me criticavam pelo excesso de trabalho. Quando passei a ter dinheiro, fui criticado por trabalhar muito. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Quão irônico é isso, né? O que você acha que está acontecendo lá? Acho que quando as pessoas veem outras fazendo negociações que elas mesmas não estão dispostas a fazer, você tem duas opções. Você pensa, essa pessoa é mais motivada ou melhor que eu. Sim. Ou você critica. Certo. Acho que criticar é bem mais fácil. Era isso que eu ia dizer. Se você viesse, não achei que fosse falar, mas eu mencionaria porque muitos de nós passamos por isso. Eu percebi que isso acontece em todas as áreas também. Não é só em relação à renda. Se você está namorando alguém que as pessoas acham que está fora do seu alcance, é tipo, bem, ela vai terminar com você em algum momento. Ela vai notar. Quando você se casa com essa pessoa, dizem, sabe, filho da mãe superficial. Vamos ver quanto tempo isso dura. Vamos ver quanto tempo isso dura, se é superficial ou só porque ele tem dinheiro. Tudo bem. Porque a outra opção é, essa pessoa é melhor nisso, né, na habilidade de reprodução do que eu ou algo assim. Isso é acasalamento e reprodução, uma mudança de identidade central. O mesmo ocorre com dinheiro. Dinheiro é um desses gatilhos primais de provedor, onde é como se você pudesse fingir que não se importa com isso, mas não muitas pessoas vão acreditar em você se fizer isso. Talvez se você estiver em um círculo hippie, mas na companhia convencional ou civilizada, as pessoas quase sempre vão pensar assim, a menos que você tenha feito algo horrível, como despejar produtos de petróleo na Bahia para lucrar. As pessoas geralmente dizem, você se saiu bem se criou, por exemplo, Acquisition.com, sem literalmente matar alguém. Acho que você ficaria surpreso. Acho que as pessoas deveriam conversar com qualquer um que saiba mais do que isso. Acho que eles vão fazer isso. Mas acho que, secretamente, eles realmente admiram isso. Eles não admitem porque essa mudança de identidade precisa ser profunda, onde eles pensam, ou deixo meu ego ser atingido ou falo mal dessa pessoa publicamente, o que me faz sentir melhor. Mas eles sabem se tiverem autopercepção. Sinto que sabem. Acredito que equilíbrio entre vida pessoal e profissional é para quem tem mais de 40 anos. Eu não acho, e isso só se você quiser. Antes disso, buscar equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um pouco ilusório. Você fará 30 anos, quer viajar 5 vezes ao ano e ser muito rico. É melhor você estar no topo no 0,1% das pessoas em qualquer habilidade que você tenha? E se você não tem isso, talvez esteja sendo iludido se acha que vai conseguir isso apesar de todos esses outros fatores. A maioria das pessoas fica presa pensando em um aumento de 3 no 5%, seja lá quanto for. Você fala sobre aumentar a renda como se fosse uma habilidade. O que você considera uma visão geral de alto nível de um roteiro para sair de 50 mil para 500 mil, por exemplo? Dentro de um emprego ou fora dele? Sim, vou considerar dentro de um emprego, pois fora disso seria criar uma empresa. O céu é o limite. Vamos fazer a versão difícil dentro de uma carreira. Você precisaria estar em uma empresa onde não ganharia 500 mil dólares por ano se o negócio faturasse o mesmo valor. Certo. Então tem que ser em um negócio que possa. Bom, E o lance é que muita gente não sabe disso. Existem muitos negócios que faturam 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões de dólares por ano que não estão no SP500 e vão muito bem. E às vezes são empresas de manufatura de propriedade familiar. Tipo, existem muitos negócios significativamente maiores do que as pessoas imaginam. Então, em primeiro lugar, eu procuraria, se você quisesse ganhar 500 mil dólares por ano, provavelmente teria que trabalhar em uma empresa que fature, no mínimo, digamos, 10 milhões por ano, talvez 20 milhões ou mais, para conseguir esse nível de remuneração, a menos que você seja o Chief Executive Officer. Agora, além disso, você basicamente quer se aproximar o máximo possível da receita, né, ser o mais próximo possível, basicamente. E, normalmente, você quer assumir o máximo de risco possível. É aí que você, basicamente, se torna um empreendedor interno. Quais são os fatores do empreendedorismo? É como assumir mais riscos. Por isso, a maioria das empresas e dos bons empresários já fica avisada.
Se você dissesse, ei, se eu pudesse trazer mais 5 milhões de dólares para o negócio, você estaria disposto a me dar 10% disso? E se for um extra de 5 milhões de dólares, então a maioria das pessoas diria que sim, que toparia. Sempre será um desconto sobre o quanto você pode gerar para outra pessoa. É isso que você ganha, o que também vale para um empreendedor. Basicamente, se você trabalha com B2B, então vai tentar fazer com que uma empresa ganhe mais dinheiro de alguma forma, e ela vai te pagar uma porcentagem menor disso. Se você fizer isso para várias empresas, ganha muito dinheiro. Do lado do consumidor empresarial, isso é negócio. Vou parar por aqui. Mesmo na empresa, você é basicamente um prestador de serviço para ela. Então, você precisa começar a se enxergar mais como um fornecedor do que como um funcionário e pensar, ok, de que maneira? E isso é um exercício maravilhoso. Aliás, e para os donos de empresas que estão ouvindo, também é bom. Você pode explicar como seu trabalho gera receita para a empresa? Parece algo simples. Se você perguntar ao seu representante de atendimento ou da área financeira como fazem a empresa ganhar dinheiro, o que eles respondem? Você é do jurídico. Como você faz a gente ganhar dinheiro? Na verdade, ande por aí. E a questão é que as pessoas que entendem de negócios vão conseguir explicar claramente como cada uma dessas funções contribui. Agora, vendas é um exemplo óbvio, certo? Se eu não vendo, não ganhamos dinheiro. Porém, muitas dessas questões são consequências indiretas, longe da geração principal de receita. Se você consegue articular e dizer, estou no sucesso do cliente e nossa meta é 10%. E eu quero liderar esse projeto que eu acho que pode reduzir nossa taxa de 10% para 5%. Se eu conseguir levar a gente para 5%, bom, me promova para cá, certo? E tudo isso, porém, é baseado em desempenho. Então, você quer chegar numa situação em que possa dizer, olha, eu acredito que posso gerar esse valor. Posso receber uma pequena porcentagem disso? Você aceita? Agora, se você está em um negócio onde eles não estão dispostos a fazer isso, então é aí que eu diria, ok, então realmente existe um limite para o quanto você pode crescer, com certeza. Donos de negócios provavelmente dirão não. Nesse caso, mude ou vá embora. Acho essa decisão burra do ponto de vista do dono. Também tem o caso de pensar, acho que consigo fazer isso, mas quais recursos preciso investir? Quanto dinheiro e tempo serão necessários? Quanto mais desse resultado você assumir em dinheiro e tempo, mais potencial de ganho será liberado. Sim, acho que isso é inteligente. Acho que fazer isso com antecedência é uma boa estratégia. Muitos dizem, fiz tudo isso, gerei dinheiro para a empresa e só recebi 5% de aumento, estou irritado. Eu entendo, também ficaria bravo. Acho que o erro foi não terem dito, tenho essa iniciativa que vai dar certo. Você pode se comprometer desde o início, porque, primeiro, é mais fácil para eles se comprometerem quando no momento eles não precisam te pagar nada desse compromisso. E segundo, por que eu vou te pagar algo se eu não tenho certeza se você planejou isso ou se foi sorte? Isso é repetível? Quero dizer, eu não tenho certeza. Você não foi quem realmente fez isso. Sim, foi você quem fez isso ou foi o Tom que saiu há 3 meses e não pode se defender? Sim. Quero dizer, sim, vou deixar por isso mesmo. Sim, o exemplo que você ia dar talvez não seja bom para ficar registrado. Estamos em 2025. A economia está estranha e o mercado de trabalho imprevisível. Parece que todos buscam ganhos rápidos. Talvez não todo mundo. Muita gente está atrás de ganhos rápidos. Se alguém perguntasse qual a forma mais rápida e simples de se destacar na economia atual, o que você responderia? Isso é diferente por causa da economia atual ou é a mesma resposta que você sempre daria? Eu nem sei qual seria a resposta que eu sempre daria, mas para o momento é inteligência artificial, ponto final. Sem dúvidas. É isso. Pode ser mais específico sobre inteligência artificial? É basicamente aplicar a inteligência artificial a qualquer função do negócio. Então você pode aplicar a inteligência artificial ao marketing. E isso pode ser no lado dos anúncios pagos. Pode ser no lado do conteúdo também. Isso pode ser aplicado ao processo de vendas, seja na prospecção, apresentação ou fechamento, em qualquer situação de venda. Pode ser na entrega, personalizando mensagens para reduzir funcionários e aumentar retenção, ou para aumentar engajamento e diminuir rotatividade. Existe uma maneira de aplicarmos isso nas finanças? Existe uma maneira de aplicarmos isso no recrutamento? Existe uma maneira de aplicarmos isso na tecnologia da informação? Então, todos esses diferentes, você sabe, esses são todos os componentes do negócio, certo? Ou o próprio produto. E então, agora, as duas maiores forças nos negócios para ganhar dinheiro são oferta, demanda e alavancagem. Então, a ideia no cenário ideal é que você tenha uma demanda enorme e uma oferta muito pequena. E como a pessoa que é o fornecedor, você tem uma enorme alavancagem, não no sentido de ter alavancagem sobre eles, o que de fato você teria nesse cenário, mas sim alavancagem sobre o seu produto ou serviço. Claro. Que é, eu consigo fazer essa única coisa 1 milhão de vezes e ser a única pessoa que faz isso para muitas pessoas, certo? Esse é o cenário ideal para gerar valor, certo? Então, quais são as coisas que têm a maior demanda no momento?
A inteligência artificial está em alta, com grande demanda das empresas por profissionais com habilidades em inteligência artificial e áreas relacionadas, pois isso impacta várias funções do negócio. Se fizermos isso, mudaremos a curva de demanda a nosso favor. A inteligência artificial oferece grande vantagem, permitindo criar agentes rapidamente. Você pode fazer muitas coisas para muitas pessoas, sendo apenas você. Defino tecnologia como algo que reduz o valor coletivo dos humanos, mas eleva o valor individual. É exatamente isso que a inteligência artificial faz. O trabalho humano básico está perdendo valor com ela. Saber usar a inteligência artificial torna a pessoa mais valiosa. E nunca foi tão fácil gerar enormes quantidades de valor ou dinheiro quanto é hoje. Nunca a informação foi tão acessível. E também diria que a norma de ter muitos anos de experiência tem sido cada vez mais desafiada. A exigência de credenciamento, faculdades e diplomas diminuiu, inclusive nos principais lugares. E então, nos lugares menos prestigiados, ainda mais, sabe, tirando os casos clássicos de advogado, contador, essas coisas. Para quem pensa como ganhar dinheiro mais rápido, aprenda tudo sobre inteligência artificial e continue estudando. Busque um problema de negócio que demande muita mão de obra e treinamento e use inteligência artificial para resolver. Assim, você pode ganhar quanto quiser. Sim, e eu acho que a inteligência artificial é quase como eletricidade. É como quando surgiu a eletricidade, né? A lâmpada, por exemplo, foi, tipo, ótimo. Agora podemos usar isso em postes de luz, ou seja, o primeiro uso. Mas espere, pense maior. O que mais podemos eletrificar? Não se trata apenas de onde adicionar luzes, mas do que mais podemos eletrificar. É o que a inteligência artificial representa agora. É tipo, é como o Google, mas ele fala com você e é tipo, espera, você tem o mecanismo de busca. Legal, isso é bom, isso é o poste de luz, mas é a função da inteligência artificial de como fazemos isso para que ela possa te dizer, sei lá, a carga ideal da bateria de cada carro elétrico do mundo e depois se comunicar com a rede elétrica. Isso é uma ideia de $1 bilhão. E é meio que precisamos, bom, primeiro de tudo, que pessoas educadas e mais jovens entendam esse problema. Hoje, muitos mais velhos acham que é só uma versão chique, tipo Google 2.0, mas na verdade é algo totalmente diferente, como uma eletricidade 2.0. Eu só sugeriria tornar isso mais prático para as pessoas que estão ouvindo. Ter uma ideia de inteligência artificial de $1 bilhão vale exatamente zero. Bom, Só para deixar claro, encorajo você a pensar em como aplicar a inteligência artificial em alguma função de apoio, que são os departamentos existentes em uma empresa. Empresas menores não possuem todos os 8 departamentos. As maiores, sim. Temos marketing, vendas, produto e sucesso do cliente ou suporte. Você pode adicionar tecnologia da informação, recrutamento, recursos humanos, finanças e jurídico. Claro. Essas são as funções. Todo negócio tem essas coisas. E isso porque essas coisas precisam acontecer para que um negócio continue. Então, tudo o que você precisa fazer é escolher uma delas e dizer, ok, porque agora você está tentando abraçar o mundo e dizendo, eu quero inteligência artificial, tipo, isso não significa nada. Eu quero eletrificar o mundo. Isso não significa nada. Como aplicar isso nesse contexto específico? Isso permite resolver o problema passo a passo. Sim, gosto disso. Prefiro a ideia menor e prática. Acho melhor. Acho que meu exemplo não é a ideia de outra pessoa. Significa que a magnitude do que a inteligência artificial pode fazer é muito maior do que as pessoas estão vendo. E acho que esse é o ponto importante. Muitos acham que é só uma ferramenta de automação, como atalhos no iPhone, mas vai muito além disso. Se humanos podem fazer, inteligência artificial também pode. Observe o que eles fazem e ensine a inteligência artificial a repetir. Pronto. E os primeiros empregos que vão embora são os de advogados. Bem, um dos primeiros empregos a desaparecer é o de advogado. Percebi que ao usar a inteligência artificial para pesquisas jurídicas, ela citou casos inexistentes, mas isso é corrigível. Você pode garantir que algo verifique, pode colocar um estagiário bem júnior para checar essa jurisprudência. Isso não é problema nenhum. Mas quando você vê algo fazendo o que um associado de nível médio ou sênior faz em 15 minutos em vez de 15 horas, aí você percebe que está com um problema. É aí que você vê a chance de ganhar muito dinheiro. Muitas empresas já automatizam o setor jurídico, mas se fizer bem feito, pode valer centenas de milhões de dólares. Você construiu toda a sua marca sendo ultra prático, sem enrolação, sem discursos motivacionais, só tática. Gosto disso, mas me pergunto se você tem algum hábito secreto que arruinaria sua fama de sério se descobrissem. Provavelmente não. Não, nada. Não perca tempo com isso. Eu malho. Eu não acho que isso seja uma perda de tempo. Então, quero dizer, nos meus dias eu malho. Sim. Eu trabalho e janto com a Leila. A gente come quando janta. A gente assiste qualquer série e depois vai dormir. E é isso. Isso é mais ou menos como é o meu dia. Se eu não tenho um projeto profundo em que estou trabalhando, eu chamo de gestão andando por aí. Então eu caminho pelo prédio. Eu dou uma olhada no recursos humanos, dou uma olhada nas vendas, dou uma olhada no marketing, dou uma olhada na mídia e fico por lá. Digo, e aí, o que está acontecendo? Tem algum problema que eu possa ajudar?
E é mais ou menos isso. Tipo, eu trabalho muito. Bom, eu imaginei. Você está assistindo alguma coisa constrangedora na Netflix? O que estamos assistindo agora? Estamos assistindo All American, que é tipo um seriado de futebol americano. É um seriado mais antigo. E a Leila gosta de Gossip Girl. Então, às vezes, Isso é engraçado. Qual crença ou comportamento de 10 ou 15 anos atrás você hoje considera equivocado? não se comprometer. Não se comprometer. Interessante. Fale mais sobre isso. Explique melhor. Defino o compromisso como eliminar alternativas e percebi que meu erro foi tentar várias coisas ao invés de me dedicar a uma só, pois qualquer uma teria dado certo com foco. E assim, eu nunca passava do ponto de massa crítica. Então, a analogia mais fácil que eu tenho pra isso é: imagine que você quer começar uma festa, certo? É muito difícil começar uma boa festa. Você precisa convidar muitos, se preparar e fazer tudo isso. Mas se você for bem-sucedido o suficiente e conseguir trazer pessoas suficientes para a festa eventualmente pode decolar sozinha e meio que se tornar algo próprio. Agora, imagine tentar começar 4 festas na mesma noite e horário. É quase impossível, pois você tem os mesmos recursos. Você conhece o mesmo número de pessoas e tem o mesmo dinheiro. Isso é muito difícil. Vejo muitos pequenos empreendedores tentando iniciar várias festas ao mesmo tempo e esperando investir mais na que der certo, mas nenhuma acaba dando certo. Por isso, no início, tudo parece forçado e manual. Você diz que a festa será incrível, mas só você vai, ninguém mais. Mas se você colocar tudo, tipo, se você disser eu vou estar lá, não vou fazer mais nada. Tudo que eu vou fazer é garantir que essa festa seja incrível. A probabilidade dessa festa, primeiro, ser boa e depois ficar tão boa a ponto de você não precisar mais forçar para ela continuar crescendo, é grande. É como um microcosmo de um negócio, mas em escala de tempo bem menor. Acho que esse é o principal motivo pelo qual as pessoas não conseguem o que querem. Elas se espalham demais. Você tem recursos muito limitados no começo. É como, eu acho que esse é o ponto que as pessoas não entendem. Tipo, você praticamente não tem dinheiro. Se você é uma pessoa física, basicamente não tem dinheiro quando comparado a uma escala corporativa, certo? Você tem quase nenhum dinheiro e quase nenhum tempo. Comparado a 100 pessoas, você não tem dinheiro nem tempo. Seus recursos são tão limitados que o que falta é estratégia. Estratégia é priorizar recursos. Então, o que fazemos? E, mais importante ainda, o que não fazemos com as poucas coisas que podemos fazer dentre as poucas coisas que podemos fazer. Então, sabe de uma coisa? Qualquer uma dessas 4 festas poderia ser boa, até mesmo com tema de pirata. Poderia ser uma festa com tema grego. Poderia ser, sabe, qualquer outro tema, mas eu vou tentar fazer essa festa com tema de pirata ser boa. É só isso que eu vou fazer. E a questão é que a gente pensa, isso deu certo porque era com tema de pirata. Não, só deu certo porque foi essa que você trabalhou. Então, desde que, basicamente, você deixa as pessoas saberem sobre o que você faz, tenha um mecanismo de conversão e o que você vende custe significativamente menos do que o preço pelo qual você vende, provavelmente vai dar tudo certo. As pessoas sempre tentam decidir qual tema de festa é o melhor. E você simplesmente não precisa fazer isso porque, assim que você escolhe, elimina as alternativas, se compromete e aí está pronto para seguir em frente. Como você percebeu que esse era o obstáculo para seu sucesso? Ou algo só funcionou na força bruta e você viu que perdeu tempo com as outras tentativas? Não, nada decolou. E as pessoas podem se surpreender com isso, mas eu provavelmente estava fazendo alguns milhões de dólares por ano, não de renda, de faturamento, entre 9 negócios diferentes. Nossa, é só de pensar nisso eu já fico estressado. Eu tinha 20 ou 26 anos na época, e eu gosto de dizer para as pessoas, eu, sabe, tive 9 negócios, mas é porque eu achava que era isso que empreendedores de sucesso faziam. Na verdade, não é assim. Você torna um negócio muito bem sucedido, investe sem gastar tempo, e só pode ser Chief Executive Officer de uma coisa. Eu era Chief Executive Officer de 9 negócios e quase morri. Sofri uma colisão frontal. Fiquei meio perdido, mas felizmente alguém me alertou. Cara, você está se espalhando demais. Esse estresse pode te matar. Você precisa decidir. O difícil era ser responsável por todos os resultados dos negócios. Então, basicamente, eu estava me matando para gerar renda para todos eles. Sobrava pouco por mês, porque eu pagava outros para fazer o restante, já que só fazia isso. E então, Laila obviamente entrou na minha vida. Agora, obviamente, Laila entrou na minha vida. Ela disse: Ei, gênio, não seria legal tentar aquilo que você faz melhor que as outras coisas, mas a gente não testou porque você só dedica 2 horas por semana? E se você dedicasse todo o seu tempo nisso, achei que fazia sentido, já que o que eu fazia não funcionava. Então eu tive que ter todas aquelas conversas difíceis, e marquei todas elas em um período de 48 horas. Eu literalmente liguei para cada sócio que eu tinha nos outros negócios e disse: estou fora, vocês podem ficar com tudo. Quando liguei, ouvi das pessoas próximas: você trabalhou anos nesses negócios, o que está pensando?
Por que você não vende por mais dinheiro? E Eu tenho um saindo amanhã, certo? sim, exatamente. Sim, exatamente. Porque eu vendi tudo rapidinho, eu vendi tudo. O mais interessante é que em 6 meses ganhei mais do que teria com a venda de todos aqueles negócios juntos, só focando em uma coisa. Por isso sou tão defensor disso. E eu repito esse tema porque o foco nunca fica mais fácil. É como um vício. Você tem que vencer isso todos os dias. Conte mais. Focar nunca é fácil. Sim, porque quanto mais habilidoso você se torna, mais consciente das oportunidades você também fica. Quanto mais você aprende a ganhar dinheiro, mais formas de lucrar você encontra. Entendi. Você acha que isso pode te distrair do que está fazendo? Isso nunca para. Só imagine isso por um instante. Imagine ter 1 milhão de pessoas que são seu público fiel e amam seu trabalho. Quantos negócios diferentes você conseguiria iniciar? Enfrento isso todo dia. Dizem, você está deixando dinheiro na mesa, e eu sei. Fico feliz que você percebeu isso porque eu estou fazendo de propósito. Eu não quero escrever 3 livros, ter uma linha de produtos e administrar minha própria rede, porque agora eu leio livros, converso com pessoas inteligentes e recebo um bom dinheiro por isso. Você sugere que eu faça menos do que gosto e me dá dinheiro para então imprimir camisetas. Por que isso seria bom? E ninguém consegue realmente apresentar um bom motivo, além do fato de que eles ganham uma parte desse negócio em particular, porque é isso que eles fazem, ou sei lá. E eu acho que deixar dinheiro na mesa é, na verdade, um plano brilhante para a maioria das pessoas. Especialmente quando, como você disse, Bhaskara, eu nunca tinha pensado que o foco nunca fica mais fácil, mas você está certo. Você começa a pensar, eu tenho esse público. Eu poderia vender isso pra eles. Eu poderia vender isso. Eu poderia vender isso. Eu poderia vender isso. Alguém pode perguntar, e se você só precisasse fazer 15% do trabalho pra isso? Primeiro, isso sempre é mentira. Além disso, isso sempre dá muito trabalho. 15% já é bastante. Não é apenas 1 hora extra por semana. Pode ser como 15 horas extras no mês ou semana, dependendo de quanto o negócio se desorganiza sem seu foco constante. Acho que você pode se identificar. Então, acostume-se a deixar dinheiro na mesa, isso é justo. Me pergunto se há algo em que você ainda é ruim, mesmo investindo tempo ou dinheiro. Acho que foco ainda é a coisa que eu preciso vencer todos os dias. É muito difícil. É extremamente difícil. Da mesma forma, com mais recursos, conto com muitas pessoas inteligentes na Acquisition.com. Nós temos uma boa quantidade de capital que podemos usar para aproveitar qualquer oportunidade. Preciso ser ainda mais seletivo sobre o que realmente vale a pena fazer. Se algo tem limite de 100 milhões de dólares, não me interesso, mesmo que seja a ideia de 1 bilhão de dólares. É tipo, eu quero algo que tenha um potencial mínimo de 1 decadilhão de dólares, sabe? Para que eu possa dizer, beleza, vamos literalmente dizer não para tudo, exceto para essa única coisa. Então, e aí, uma vez que você diz sim para isso, é um compromisso. Significa eliminar as alternativas. É como se você se casasse com a ideia. Uso esse termo porque, ao se casar, todas as alternativas somem. Não haverá outra pessoa. Esse é o ponto. E isso também significa que, se aparecer alguém que parece ser melhor, você mantém o seu compromisso original. Normalmente, na minha opinião, quando essa pessoa melhor surge, dificilmente ela é realmente melhor. Você só não conhece ainda os defeitos dela, porque é cedo e é novidade, certo? Então, Isso se aplica aos negócios, se aplica aos relacionamentos. sim. Sim. Sim, a grama do vizinho parece mais verde, mas é adubada com merda. Lembre-se disso. Então, eu diria que esse último ano foi o primeiro ano da minha carreira em que percebi que não senti FOMO. Isso foi uma grande conquista para mim. Nos primeiros 10 anos da minha carreira, se alguém dissesse, fiz isso e ganhei muito dinheiro, eu diria o mesmo. Eu pensava, preciso parar, mas fazia de novo. Eu pensava, o que ele faz é fácil, o meu é mais difícil, isso é tão dominante. Eu entendo, E eu diria que neste ponto, sabe, se alguém vem até mim e acabou de fechar um negócio monstruoso ou algo assim, meu pensamento imediato, e isso é o que mudou, cara, isso é incrível. E eu não sei nada sobre isso. E eu passei esse tempo todo aprendendo sobre essa coisa, e você passou esse tempo todo aprendendo sobre aquela coisa. Para chegar onde você está, eu teria que gastar os mesmos 13, 14 anos que você levou aprendendo isso. Agora vem a parte que precisamos comparar. Suponha que você esteja há 13 anos, ou, se for mais novo, há 2 anos na carreira. Você deve começar 2 anos antes na outra coisa, para comparar o 4º ano da atual com o 2º ano da anterior. Não é o 2º ano da outra coisa comparado ao seu estágio atual, pois também melhoramos com o tempo. Quanto mais praticamos, melhor ficamos. E quanto mais o benefício incremental se acumula, maior é o retorno. Vou te dar um exemplo. Então, vamos supor que você seja um corredor, só para simplificar. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar é quase nada. É só 1/10 de segundo, mas no mundo real, a diferença entre primeiro e segundo lugar é enorme. O mesmo vale para habilidades. Se você for o melhor marqueteiro, verá que a maior parte dos retornos vai para o número 1.
Então, se você está nesse caminho e pensa, ok, agora estou entre os 10% melhores, isso é ótimo, mas você quer começar do zero de novo? A questão é que reduzir de 10% para 5% parece pouco, mas pode triplicar sua renda. E é isso que acontece. Eles pensam, cara, eu fiz todo esse progresso para chegar até aqui e ainda não ganho o quanto quero. Pois é, mas todo o fruto está no final. E é por isso que insistir na escolha é tão importante. Sim, acho inteligente. O que Você conhece o empilhamento de habilidades? Não preciso ser top 1%, mas posso estar entre os 5% melhores em 5 áreas que se complementam. O que acha? Sou um defensor ferrenho disso. É o meu vídeo número 1 no YouTube de todos os tempos. Sim. Legal, ouvi isso do Scott Adams, mas faz sentido você ter pensado também. Provavelmente vi isso na minha maratona e anotei nas notas. Isso é tão importante porque o que acontece é que, como dissemos antes, quanto mais habilidades você tem, mais oportunidades você consegue enxergar. Essas habilidades diferentes podem se conectar, permitindo que você veja conexões únicas. Se você só sabe fazer uma coisa, acaba ficando limitado nas opções do que pode fazer. Mas se você é muito bom, sabe, em matemática no começo, e depois isso se transforma em, ok, eu aprendi a fazer contabilidade básica, depois aprendi a fazer contabilidade, e então você aprende a trabalhar com seguros. Você aprende a fazer impostos, depois fusões e aquisições, e tudo isso junto se torna muito valioso. Então, mas se você só aprende, e é aqui que eu acho que fica interessante, é que você quer aprender habilidades que sejam complementares. Steve Jobs disse que aprender caligrafia resultou nas fontes do Mac ao olhar para o passado. A segunda pergunta é, o Mac teria sido bem sucedido sem fontes? Só queria dizer que não acho que o iPhone exista porque ele sabe o que é sem serifa. Mas o que as pessoas não sabem é que ele estudou, ele era super interessado em computadores e super interessado em hardware desde criança. Então, aprendendo habilidades. Agora, se ele aprendesse mais sobre cadeia de suprimentos, isso provavelmente seria benéfico para esse negócio, certo? Então, aprendendo essas coisas, sabe? Agora, existem algumas habilidades que podem ser generalizadas e que vão se aplicar a praticamente qualquer negócio, porque existe o produto principal e você quer aprender o máximo possível sobre qualquer que seja essa habilidade central ou aquilo que você está construindo. Algumas coisas sempre serão verdadeiras em qualquer negócio. Considero que a diferença está em aprender o jogo dos negócios e aprender sobre o produto, sendo este geralmente o verdadeiro diferencial entre as empresas. O resto é igual. Você vai ter marketing e vendas, vai ter recursos humanos, vai ter jurídico, vai ter financeiro, todas essas funções estão lá. Então você pode ter certeza de que vai precisar aprender todas essas coisas se quiser entrar no jogo, certo? Por qual delas você começa? Não será pelo financeiro, pois não há dinheiro. Precisamos começar essas coisas em sequência. Normalmente você escolhe aprender o negócio de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, o que isso significa é o seguinte. Ok, eu preciso aprender a promover. Eu preciso fazer as pessoas saberem das coisas. Eu preciso aprender a fazer com que elas me deem dinheiro. Então, eu preciso aprender a vender. E é mais ou menos assim. Se você souber só essas duas coisas, se literalmente só souber como promover e como vender, você vai conseguir divulgar coisas pelo resto da sua vida. Se você souber só essas duas coisas. Agora, pelo lado do produto, é assim. Ok, eu posso construir essa coisa e depois vou ter que aprender a divulgar e vender. Você pode ir para qualquer direção, mas no final das contas você vai ter que fazer essas três coisas em um nível grande o suficiente, em um nível profundo o suficiente para conseguir ganhar aquele primeiro real. Essas são as principais deficiências enfrentadas por quem entra no mundo dos negócios. Sim, acho que isso é muito perspicaz. Aprendi muito disso quase por acaso nos meus 20 e poucos anos. Foi como encontrar esses infomarketers online que escreviam e-mails muito bons e eles promoviam algum curso e eu comprava o curso todo empolgado. E eu pensava, esse curso é um verdadeiro lixo. E aí eu pensei, eu posso fazer um melhor. Então eu fiz cursos melhores. Pensei, preciso aprender sobre newsletter, site, página de captura. No fim, não era nada mágico, só algo bem formulaico e fácil. Começamos um podcast e diziam, é como marketing de conteúdo, só que em áudio. E eu fiquei tipo, nunca tinha pensado dessa forma, porque eu simplesmente gostava de fazer. Foquei um pouco mais no lado do marketing de conteúdo e fiz dezenas de milhões de dólares com esse negócio em particular. Ótimo produto e marketing ainda melhor. Nos meus 30 anos percebi que ao entender o que faço, posso acelerar e ganhar dinheiro com mais facilidade. Mas você precisa estar consciente desses passos primeiro. Caso contrário, você fica meio que perdido no escuro, eu acho, na maior parte do tempo. É fácil olhando para trás. É exatamente isso. Se você pudesse sussurrar algo no ouvido de cada seguidor, algo brutalmente honesto que você acha que eles talvez não estejam prontos para ouvir, o que você acha que seria? Você não está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria porque você não é tão bom quanto pensa que é. Sim, eu acho que isso provavelmente é verdade. Para a maioria das pessoas, eu acho que isso provavelmente é verdade. Eu acho que as pessoas têm essa crença de que de alguma forma, né, o universo é injusto. E eu acho que, na verdade, na grande maioria das vezes, o universo é extremamente justo.
É só que o fato de ser justo fez com que você não ganhasse dinheiro. Sim, quero dizer, eu sinto que é injusto, mas eu estou me beneficiando disso. Sinto que é injusto pra mim. Fui muito sortudo, então não posso reclamar. É justo? Não sei. Quero dizer, algumas pessoas ficam com a pior parte. Eu só não sou uma dessas pessoas. Esse é um tema interessante sobre a influência da sorte nos resultados, sobre o qual nunca falei. Então, se olharmos para isso, há alguns elementos aqui. Um deles é, se você olhar para os maiores resultados, tipo ganhar dinheiro, certo? Queremos ver os 10 ou 100 primeiros, mas, em termos percentuais, é alguém com motivação e inteligência incríveis, muitas habilidades e sorte, certo? Porque se você pensar nisso, o resultado máximo absoluto precisa ter tudo a seu favor. Então, provavelmente há muitas coisas que você pode aprender com os 10 mil mais ricos do mundo, não só com os 5 primeiros, certo? Porque os 5 primeiros vão ter tudo isso mais a sorte. Certo. E Napoleão, eu acho, dizia que preferia generais sortudos. Mesmo que um general agisse corretamente, se não tivesse sorte, era descartado, pois preferiam generais sortudos. E uma das coisas que eu diria que me serviu muito bem é que eu tenho uma crença intrínseca de que sou sortudo. Frequentemente, de forma até irritante, dizem: "Ah, vai dar certo para o Alex." Encorajo você, se ainda não acredita, a buscar exemplos de sorte em sua vida para internalizar isso. Porque eu acho que acreditar que você é sortudo permite que você arrisque mais. Eu acho que é aí que você realmente consegue um grande potencial de ganho. Então, acreditar que isso provavelmente vai dar certo, porque mesmo se não der, eu provavelmente vou ficar bem, me permite arriscar mais. E então, se você arrisca o suficiente, uma dessas tentativas dá certo. Sim, é isso. Gosto disso. Acho que muitos evitam reconhecer a sorte, pois acham que isso desvaloriza seus esforços. Acho que não é certo ver dessa forma. É melhor, como você disse, se considerar muito sortudo do lado oposto, pois assim será menos avesso ao risco. Acho justo reconhecer a sorte, mas sem culpar o azar por todos os fracassos. Às vezes penso isso, né? Mas geralmente é algo que você poderia ter feito. E o que é interessante, porém, é que a sorte em si também pode ser manipulada, certo? Então é como se pudéssemos aumentar nossa sorte, claro. Se você nunca sai de casa, a probabilidade. Então, se dependermos apenas da sorte em termos de acaso, se você disser de outra forma, a chance de encontrar alguém que vai mudar sua vida é muito baixa, certo? Se você sair em 100 encontros por ano, a probabilidade de encontrar ou a chance de conhecer uma garota de quem você goste é significativamente maior. Muitos reclamam que não encontraram a garota certa, mas não criaram oportunidades para isso. Tem menos, não há superfície para a sorte. 100%. Então é assim, como eu aumento minha superfície de sorte, e existem diferentes vetores nos quais você pode fazer isso. Um princípio básico é, ao estar perto de pessoas mais bem-sucedidas, a sorte delas pode acabar me beneficiando também. Certo, certo. O efeito Halo. Eu gosto disso. O que é fracasso? Pensando em sorte e azar, qual fracasso ou perda você não mudaria porque transformou quem você é? Tantos. Tantos. Sim, quero dizer, eu sou um produto dos meus fracassos. Tem alguma coisa épica que, se destaca? Já perdi tudo 2 vezes. Então isso se destaca. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? 20. 6, 7 por aí, Ambas as vezes. Então, ambas as vezes em um ano? Poxa, que ano difícil. Tecnicamente, anos de calendário diferentes, mas Mas a mesma idade. Isso é difícil. Quero dizer... primeiro ano de namoro com Leila também. Uau. Me conheceu bem sucedido, perdi tudo, recuperei e perdi de novo. Tenho curiosidade de saber quando ela pensou, terceira vez é a certa. E se não for, você sabe, o tempo passa. Isso é engraçado. Fico imaginando o que ela diria sobre isso. Vocês parecem um casal poderoso. Fico curioso se vocês já tiveram algum desentendimento que possa compartilhar algo que abalou a base de vocês e como reconstruíram a partir disso. Então, acho que nunca tivemos um desentendimento que abalou nossa base. Tivemos apenas eu diria, uma briga de verdade, se quiser chamar assim. Foi apenas uma briga de negócios, sem romance. Laila e eu temos um relacionamento muito, tem pessoas que têm relacionamentos muito explosivos. Laila e eu temos... Não, obrigado. É só como um fogo de carvão. Sabe o que quero dizer? Não vai demorar, só queima. Sabe o que quero dizer? É muito consistente. Então, ela e eu temos muito respeito um pelo outro. Se a reação inicial a um desacordo for sempre que informação você possui que eu não, tomamos decisões parecidas e temos valores semelhantes. Se buscamos o mesmo objetivo e jeito de alcançá-lo, divergências geralmente surgem por termos informações diferentes. Não há motivo pra isso. Certo. E às vezes, sabe, ela pode dizer, é isso, e eu fico, essa é uma ótima perspectiva, não tinha pensado nisso. Bom ponto. Ou pode acontecer o contrário.
Mas o caso em que tivemos um desacordo foi quando eu quis começar a empresa de software, mesmo já tendo uma empresa parecida e a Jimmy Launch na época. Ela simplesmente disse: não podemos fazer isso. Estamos tão sobrecarregados, não dá pra fazer isso. E eu só disse: você não está pensando grande o suficiente. Tipo, essa é uma grande oportunidade. E eu estava errado, sabe? Nós construímos a empresa e eu forcei para que ela existisse. E eu poderia ter usado esse esforço para melhorar o negócio que já existia. Eu teria ganhado mais dinheiro do que distraindo todos e tornando isso meu novo projeto pessoal. Acabamos vendendo a empresa, mas eu perdi dinheiro na venda da Jim Launch e da Prestige Labs para criar Allen. E o valor que eu recebi com isso empalidece em comparação ao que eu teria conseguido se tivesse construído a outra coisa do jeito certo. Interessante. Isso retoma seu ponto sobre foco. Esse é o maior erro da minha carreira empreendedora. Sim, é interessante. Engraçado você citar a consistência em relacionamentos explosivos. Isso já é um alerta público. Se você está em um relacionamento explosivo, pergunte a si mesmo o que realmente está ganhando com esse nível de drama, porque isso afeta muito o foco e causa distração. Não consigo pensar em nada mais distrativo do que tentar administrar uma empresa enquanto seu relacionamento está lá em cima em um dia e lá embaixo no outro, exigindo atenção e conserto constantes. Não, obrigado. Atenção e conserto constante. Essa é boa. É uma boa maneira de dizer isso. Quero dizer, é como se você segurasse o carro assim tentando tocar um negócio. Você tem uma mão livre. Nossa, não, obrigado. Se eu perguntasse a Leila algo sobre o Alex, o que acha que ela diria que você fez de errado hoje? Errado hoje? Sim. Quero dizer, Na verdade, deixa eu reformular isso. É difícil falar por ela e pode não dar certo. O que as pessoas entendem errado sobre Alex na internet? O que ela percebe que os outros não? diria do ponto de vista da internet que isso foi mais direto. Eu acho que as pessoas pensam, apesar de quantas vezes eu diga que eu acho que as pessoas deveriam fazer alguma coisa, defenda a liberdade pessoal, faça o que quiser. Falo porque a maioria quer ganhar mais dinheiro e não consegue o que deseja. Por isso falo com essas pessoas. E se você criar ressalvas para cada afirmação que faz, então eu teria um aviso, sabe? Depois de cada mensagem, e isso na verdade não alcança ninguém. Então é como se eu tivesse que estar disposto a levar críticas por causa de algumas pessoas, tipo, por uma pequena porcentagem de pessoas me entenderem errado, para que a grande maioria das pessoas me entenda corretamente e isso não atrapalhe a situação delas. Mas qualquer um que me conheça, eu diria pessoalmente, vai pensar: Alex é mais tranquilo do que eu esperava. Porque, sabe, se alguém perguntar, tipo, você acha que eu deveria ser assim? Eu diria: faz o que você quiser, cara, faz o que você quiser. E se você não quiser nada, você já venceu. Sem brincadeira, tem dias em que eu queria desejar menos do que desejo. Ou você quer o que já tem. Acho que isso é provavelmente o principal. Acho que pensam que sou mais radical do que realmente sou, porque falo sobre sacrifícios, dizendo que não dá pra adicionar compromissos quando a agenda já está cheia. Então você precisa abrir mão de algumas coisas pra conseguir mais do que você quer. E eu acho que quando eu explico isso de forma mais tática, eles dizem: então você está dizendo que eu não devo aproveitar meus 20 anos. E eu digo: você deve fazer o que quiser. Se você gastar esse tempo em vez de investir em habilidades, não terá o mesmo sucesso que teria investindo nelas. Se estiver de boa, ótimo. Só precisa analisar as trocas. E eu acho que é aí que eu sou mais tirado de contexto na maioria das vezes. Oficialmente, meus 40 anos superam meus 20 em vários aspectos. Antes eu não tinha dinheiro nos meus 20 anos, agora tenho e posso fazer muito mais. Sim, adoraria ter 25 anos de novo por um ano, mas acho que logo iria querer voltar. Especialmente porque, se você se mantém em forma, não perde muita coisa. Depois de casar, algumas coisas ficam fora de questão, mas não se perde tanto assim. Com 40 anos, as pessoas te levam mais a sério do que aos 25. Pode acreditar? Você fala sobre deixar o ego de lado nos negócios, mas também possui uma marca pública. Como você traça a linha entre construir um legado e talvez alimentar essa identidade? Nunca pensei muito em construir um legado. Principalmente porque, tipo, no momento em que eu morrer, eu não vou estar por aqui. Então, ficar obcecado com o que vai acontecer depois, quando isso não vai ter absolutamente nenhum efeito sobre mim, é algo ao qual eu realmente não dou atenção nenhuma. Eu foco a maior parte do meu tempo apenas na utilidade. Tipo, como eu posso ser útil? Porque isso me traz realização. Maximizar minha utilidade para os outros sempre me recompensa. Eu faço o máximo que posso. Agora, sobre a segunda parte da sua pergunta, como separo isso de...
foi meio que como você traça a linha entre, porque você tem uma marca, certo? E a gente fala sobre tirar você disso. Você tem uma marca, mas precisa cultivar a identidade sem alimentar o ego. Faz sentido? Na verdade, eu não sei o que isso significa. É como se você estivesse construindo uma marca, certo? Você está criando marketing de conteúdo, coisas assim. Mas muitas pessoas que fazem isso só fica muito tentador mencionar exemplos, mas não é por isso que estamos aqui. Elas alimentam o ego e essa versão falsa, iludindo-se até acreditarem que são essa pessoa. Ou você acha, quer dizer, muita gente se surpreende quando percebe que eu sou exatamente do mesmo jeito na vida real como sou aqui no podcast. Penso se você sente isso, pois muitos criadores não são quem aparentam online. Eles são completamente diferentes e, na minha opinião, isso é estranho. Acho que qualquer um pode ser a mesma pessoa em ambos os cenários. Provavelmente é mais fácil falar do que fazer, porém, para algumas pessoas, acho que elas não gostam de si mesmas. Acho que é isso que acontece. Não estou te acusando disso, aliás. Não, está tudo bem. Eu só acho que outras pessoas não gostam da versão real de si mesmas. Em vez de trabalharem nisso, mostram uma persona falsa e acham que, se 1 milhão acreditarem, isso vira quem são, mesmo tendo que encarar a si mesmas no fim do dia. Eu acho que, sabe, a regra número 1 do marketing que nós temos, que é a primeira coisa que eu ensino pra todo mundo, é apresente os fatos e diga a verdade. Você evita a síndrome do impostor ao apenas apresentar os fatos e dizer a verdade. Então, se você quer essa verdade, tipo, se as pessoas não ficam animadas, se o público não se reúne ao seu redor quando você apresenta os fatos e fala a verdade, então você tem que olhar no espelho e dizer, bom, como eu faço esses fatos e verdades serem mais atraentes? Isso significa que eu preciso fazer mais coisas. É nisso que concentro quase toda a minha atenção. E eu acho que muitos caras mais jovens se beneficiariam muito mais simplesmente dizendo, olha, você vai ganhar mais dinheiro passando 10 anos realizando coisas e depois 2 anos falando sobre isso, do que 12 anos falando sobre coisas que você não fez. Acho que esse é o ponto, pois só se discute com profundidade e nuance após realmente fazer algo. Caso contrário, você está basicamente só regurgitando o conteúdo que pesquisou na internet e tentando repetir o que os outros dizem. Não consigo imaginar vida pior que ser só um papagaio. E então eu acho que... E a questão é... As pessoas querem a vista sem subir, querem ser influenciadores ou construir uma marca pessoal, principalmente no espaço de negócios, pois é mais simples. E os maiores influenciadores de negócios que existem têm resultados de negócios enormes. Eu diria o maior influenciador de negócios. Eu diria que o maior influenciador de negócios também é o homem mais rico do mundo. Consegue as provas. Exatamente. E o fato é que ele nem precisava, não gostava da marca. Isso ocorreu por sua ligação ao criar 3 das empresas mais valiosas do mundo. Bezos criou sua marca pessoal como consequência do que construiu. Então, quando você estiver pensando, especialmente no mundo dos negócios, se quiser construir essa marca pessoal, foque nas evidências, foque nas provas. Se fizer isso, a conversa flui naturalmente, pois você comentará as suas realizações. E eu acho que a mudança mais fácil nesse formato, em termos de modificar sua linguagem, é que ao invés de dizer como fazer tal coisa, fale sobre como você fez tal coisa. E ninguém, ou você terá muito menos chance de, primeiro, irritar as pessoas, ou segundo, soar como alguém que está pregando. Se você disser, ei, eu fiz isso aqui. Aqui está como eu fiz isso. Aqui está o que é útil. E ninguém pensa, dane-se esse cara, mas assim que eu digo, é assim que se faz isso, faça desse jeito. Agora, qualquer pessoa que tenha uma opinião ou experiência diferente vai dizer, esse cara é um idiota. Ele é péssimo, tanto faz. Então eu simplesmente digo, eu como aveia, não que você tenha que comer aveia. É uma diferença muito pequena, mas na verdade acho que faz uma diferença enorme em como as pessoas vão perceber o conteúdo. Isso é verdade. A diferença de credibilidade entre essas duas coisas é enorme. Vamos falar sobre medo por um instante. Eu queria saber se existe algo que te assusta agora, que não te assustava antes de ter dinheiro, público, marca, ou qualquer coisa relacionada à vida que você tem atualmente. Muita gente com quem converso, inclusive no programa, admite em segredo. Eu odiaria recomeçar do zero. Você já fez isso 2 vezes este ano, como falamos. Então provavelmente não é isso. Tem mais algo? Eu tenho medo de perder a cabeça. Literalmente, tipo, enlouquecer. A loucura se fosse mais jovem, mas mais velho se eu tivesse Alzheimer ou algo assim. Ah, literalmente, tipo, ó. Sim, vira uma papa. Entendi, vira uma papa. Perder minha acuidade mental é meu grande medo. Quantos anos você tem agora? 36. Tenho 45 anos e más notícias pra você. Agora, na verdade, eu tenho boas notícias pra você. Até agora, eu não percebi isso. Então, ou já estou muito acabado, ou isso acontece mais devagar do que as pessoas percebem. A inteligência fluida atinge o pico mais ou menos na metade dos seus 20 anos. E aí você tem até uns 35 anos, mais ou menos, onde ela meio que se estabiliza e depois começa a cair lentamente. Você precisa compensar com outros tipos de inteligência, como a cristalizada.
Mas é isso, né? Esse provavelmente é o maior medo número um. E o meu segundo maior medo é dor crônica. Então, se eu tivesse algum tipo de doença ou alguma coisa debilitante que, tipo, cronicamente, toda manhã eu acordasse e a primeira respiração que eu tivesse fosse só dor. Por isso penso na dor, especialmente a fisiológica, pois todas as espécies, não só humanos, a dor fisiológica nos coloca em um estado de agressividade. Por isso as pessoas se irritam quando sentem dor. Acho isso muito difícil. Não estou dizendo que, caso isso aconteça, terei força mental sobre isso. Mas eu diria que essas provavelmente são as duas coisas. Uma é ser o maior peso possível para outras pessoas, e a segunda é que eu só acho que seria muito difícil viver. É, isso é, cara. Então esses são meus dois motivos. Essas são respostas reais, cara, com certeza. Essas são respostas reais. Quero dizer, olha, perder a cabeça, especialmente se você tem histórico familiar dessas coisas, é assustador. Isso provavelmente está sempre na sua mente. Sim, fiz um programa sobre dor e dor crônica. Não é só físico, é totalmente psicológico e holístico. As pessoas que relataram dor crônica e como isso mudou suas vidas foram realmente impactantes. Quero dizer, é simplesmente como. Se você colocasse seus problemas no meio da mesa para trocar, provavelmente pegaria os seus de volta. É, Nossa Senhora. Com certeza. O pai do meu pai não o reconheceu pelos últimos 25 anos da vida dele. Então, isso é muito difícil. E também, se sua mente está assim, então você realmente não consegue aprender nada porque você fica repetindo o mesmo dia várias e várias vezes? Você acaba sendo um peso para todos, o que é difícil devido a questões humanas reais. É como se a pessoa com um corpo saudável não pudesse evoluir porque o cérebro não lembra de nada, mesmo tendo mais 25 anos de vida. É como se, será que essa pessoa ainda é a mesma pessoa? Sim, eu não acho. Então, há muitas perguntas mais difíceis que eu preciso fazer sobre isso. Mas, você sabe, Leila tem meu testamento vital. Ela sabe o que eu quero fazer. E a maioria das pessoas pode adivinhar o que eu quero. Sabe, é interessante. Eu sou do mesmo jeito. Eu estava conversando com algumas pessoas mais velhas recentemente e tinha um cara que me contou que visita a esposa dele no asilo ou algo assim, mas ela não se lembra dele. E o coração dele ficou partido por causa disso. Então tem também uma outra mulher que visita o marido dela no mesmo asilo e ele não se lembra dela. Esses dois começaram a namorar e eu fiquei surpresa, pois seus cônjuges ainda estão vivos. Ele perguntou: meu cônjuge ainda está lá? Eu cuido dela porque ainda amo essa pessoa, mas ela nem sabe quem eu sou. Então, eu não acho que, em primeiro lugar, ela iria querer isso. Ela não iria querer que eu ficasse apenas com uma casca vazia de parceira. E, em segundo lugar, é como se ele basicamente argumentou que ela, na verdade, não é mais ela que está ali. Tipo, no coração e na mente dele, ela ainda está lá, de certa forma, mas existe uma desconexão grande o suficiente para que não seja realmente ela. É uma questão ética, com certeza. Na saúde e na doença. Exatamente. Mudando para algo mais leve, você que trabalha com sistemas diria que otimiza tudo? Seria justo dizer isso? Penso se existe algo que você bagunça de propósito só para se sentir humano. Sim, eu treino, eu malho. Sim? E Eu não percebi. mais recentemente, né, eu simplesmente me dei carta branca pra malhar quando eu quiser e pelo tempo que eu quiser. Gosto de treinos longos e de fazer tudo no meu ritmo, pois treinei a vida toda e isso foi uma grande realização pra mim. Treino há mais de 20 anos e sempre fui muito consistente, nunca parei. Mas, sabe, tem épocas em que estou mais animado e outras em que não estou tão empolgado com meus treinos no momento. Eu entendo isso. Eu só estou fazendo porque quero manter o que já conquistei, certo? Mas a grande percepção que eu tive foi o que diferencia os treinos, porque eu trabalho, eu faço isso há muito tempo porque realmente gosto de alguma coisa, certo? Então eu pensei, o que eu mais gosto? E pra mim são treinos longos de manhã, sabe, de várias horas. Gosto de fazer isso com quem eu gosto. Se faço isso e ainda ganho de bônus um almoço com a pessoa pra conversar, pra mim já é o início de um dia incrível. E eu simplesmente faço isso como se fossem meus dias de vitória. Então, acho que foi uma realização que eu tive, na verdade, esse ano. Eu simplesmente disse, eu tenho dinheiro suficiente que, se eu quiser malhar, eu posso malhar. É tipo o único luxo que você simplesmente ativa. É exatamente isso. É exatamente isso. E eu gasto uma quantia absurda de dinheiro na minha academia. Fica neste prédio. Gastei mais nessa academia do que em todas as minhas 6 anteriores juntas. Que eu tive como proprietário de academias comerciais. Sério? Que engraçado. Posso ver depois? Estou curioso. Sim, tenho as melhores peças de todos os fabricantes do mundo, as minhas favoritas. E eu simplesmente me dou permissão para não sentir culpa em relação a esse trabalho.
sobre treinar desse jeito. E isso tem sido um dos grandes presentes deste ano. Que bom pra você, cara. Ótimo ouvir isso, porque só trabalho e nada de diversão não dá. Quando você se sente menos impressionante ou como um iniciante de novo, como você lida com isso hoje em comparação a 15 anos atrás? Quero dizer, novos domínios, sabe? Tipo, agora, novos domínios, eu preciso aprender. Sou iniciante em inteligência artificial comparado ao nível que acho que deveria estar. Então, o tempo livre que eu tenho é como posso aprender a usar essas coisas? Estou programando aplicativos agora, não porque precise usá-los, mas para ganhar experiência e poder falar sobre isso de forma mais inteligente. Mas eu me sinto como um iniciante agora. E eu quero dizer, eu sei do que preciso. Aqui está a parte difícil pra mim agora. Eu tenho meus requisitos atuais. Eu tenho meus deveres e tarefas atuais que preciso cumprir para continuar sustentando todas as famílias que dependem da aquisição.com. E então, isso é, de novo, a vantagem que o jovem tem, ou que a jovem tem, que é, você não tem as minhas responsabilidades. Então, eu tenho que manter esse grande navio em movimento e, ao mesmo tempo, de alguma forma, tentar voltar e vencer alguém de 25 anos ou 20 anos que tem todas as horas do dia para se dedicar a isso. Então, sabe, a vantagem que eu tenho é algo como, ok, será que eu posso contratar essa pessoa? E é por isso que eu disse lá no começo disso tudo, tipo, se você tem essas habilidades incríveis, você tem uma vantagem enorme, certo? E então, isso também é uma das razões pelas quais eu acho que pessoas mais velhas, vou colocar entre aspas aqui, eu não me considero velho, mas mais velho do que alguém de 20 anos, parece que tem dificuldade com tecnologia por ser algo novo. Tem um pouco disso. Sou assim, estou dentro. Quero aprender o máximo possível. O problema é que existem tantas outras coisas que também são incrivelmente importantes e que precisam continuar porque outras pessoas dependem delas. Eu poderia dizer, dane-se tudo e todos e deixá-los se virar, mas isso arriscaria a carreira de muita gente só para eu aprender outra coisa. Preciso tentar e quero ser bom o suficiente para causar impacto, mas sem esperar ser o Chief Technology Officer ou construir tudo sozinho. Tenho que jogar o jogo em que sou melhor, o jogo em torno do jogo. Eu entendo isso. Bom, muito obrigado, cara. Eu entendo porque tanta gente, tantas pessoas seguem seus conselhos. Você não passa pano nas coisas. Eu sempre aprecio isso. E parece que você equilibra bem entre dizer para as pessoas serem ousadas, mas sem dizer para fazerem coisas estúpidas, insanas, ou queimarem as pontes sem motivo. Então, e obrigado por me deixar te entrevistar no seu próprio território. Esse espaço aqui está bem legal. Você foi generoso. Eu quero ver a academia. Sim. Eu não estava brincando sobre isso. Ah, claro. Com certeza. Vamos fazer isso. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado.